Agora que você já sabe como o Business Intelligence pode ajudar você a gerenciar melhor as finanças e indicadores da sua empresa, permitindo que você tome melhores decisões e aumente a sua lucratividade, nesse vídeo nós iniciaremos alguns exemplos de análises e aplicações utilizando a ferramenta de Business Intelligence da Microsoft, o Power BI. Eu sou Wagner Viana e sejam muito bem-vindos ao canal da Weave Gestão Financeira. O Power BI não é a única ferramenta de Business Intelligence, mas permanece no top do quadrante mágico da Gartner. A Gartner é uma empresa americana fundada em 1979 e que possui mais de 16 mil colaboradores e é especializada em pesquisa e em consultoria de tecnologia da informação, gerando informações, métricas e demais análises sobre soluções de tecnologia. O quadrante mágico da Gartner é um relatório anual disponibilizado pelo grupo e dá um panorama das empresas que compõem o mercado tecnológico, ranqueando as mesmas, no qual o Power BI está no topo atualmente em 2022. Pela facilidade de instalação e utilização, nós iremos utilizar o Power BI em nossas aplicações. E iremos abordar como fazer análise simples em dados da sua empresa, de forma prática, rápida, utilizando as ferramentas do Power BI. E vocês verão que não é um bicho de 7 cabeças. Nosso foco aqui sempre será em trazer coisas práticas que poderão ser utilizadas no dia a dia do empresário ou gestor. Lembre-se, quem nasce grande é monstro. Então vamos começar aos poucos e de forma prática. E com dedicação, em breve você poderá aplicar na sua empresa. Questões mais complexas, como relatórios mais estruturados, desenvolvidos com base em diversas fontes de dados, abordaremos futuramente em outras séries. Nunca esquecendo que o objetivo principal é aproximar o gestor de uma pequena e média empresa ao universo da tecnologia e do Business Intelligence. A tarefa que todo empresário necessita realizar, seja qual for o seu segmento, é analisar uma tabela fato. Nós vamos entender o que é uma tabela fato e o que é uma tabela dimensão. De forma simples e objetiva, uma tabela fato relaciona fatos, ou seja, ocorrências, podendo ser fatos relacionados a vendas, compras de produtos, pagamento de despesas, entre outras ocorrências de uma empresa. Já uma tabela dimensão relaciona categorias, tipos, datas, grupos, entre outras informações de segmentação daquele conjunto de dados e que podem ser utilizadas como filtro em análise desses dados. Por exemplo, se eu estou realizando uma análise de uma tabela fato, logo, possivelmente, essa tabela terá algumas características dos produtos vendidos, como grupo do produto, marca, tamanho, cor, tipo, entre outras informações. Uma tabela com a relação dessas características é chamada tabela dimensão. E essa tabela dimensão é utilizada como filtros para montar outras tabelas ou visões com agrupamento dessas dimensões. Mais um exemplo para fixar. Uma determinada análise, posso desejar avaliar a quantidade de produtos que foram vendidos em uma data específica, ou de uma categoria específica. Por exemplo, o código de produto também, né? Agora, vamos entender como utilizar o Power BI para realizar essa tarefa de forma simples, prática e sem erros. Primeiramente, nós vamos fazer a instalação do Power BI. Fazer a instalação do Power BI é muito simples. Vou deixar o link na descrição do vídeo, mas pelo endereço, a gente vai em downloads na página da Microsoft, do download do Power BI, e nós vamos fazer o download. Nós temos duas opções, né? A gente pode abrir pelo Microsoft Store e vincular uma conta, onde ele terá uma atualização automática, ou eu posso simplesmente vir na parte de downloads, né, e baixar. Lembrando, devo sempre me atentar a escolher a versão em português, Português Brasil, porque
português de Portugal mudam algumas coisas e na hora de fazer as modelagens pode ter alguma nomenclatura, alguma palavra que pode ser diferente, tá? Então, vou baixar o Power BI, é muito simples, a gente vai baixar o arquivo, e aí é só dando, não precisa configurar nada, é só ir dando os aceites, e você vai fazer a instalação do Power BI. Agora que já instalamos o Power BI, nós vamos carregar os dados e organizar para a gente poder trabalhar com as tabelas. Nós vamos utilizar uma tabela de despesas. Suponhamos que você entrou no seu sistema e baixou uma tabela de despesas pagas em um período específico. Para facilitar o nosso exemplo, a gente vai trabalhar com uma tabela aqui, né, que é uma tabela exemplo, uma tabela fictícia aqui, que ela tem data, fornecedor, a categoria e o valor. Então, nós vamos carregar essa tabela aqui para o Power BI e trabalhar nas transformações. Agora que nós já temos a tabela salva em alguma pasta, nós vamos trazer essa tabela, trabalharmos na modelagem dos dados. De forma simples, o Power BI ele se divide em dois ambientes. Não vou entrar aqui muito em relação a termos técnicos, né, porque esse não é o objetivo aqui. Então, vou procurar ser bem prático e objetivo. Mas a gente pode dividir o Power BI em ambientes que carregam dados e ajudam nas transformações, né, dessa carga de dados, para a gente poder ter um formato de dados melhor para se trabalhar, e uma segunda etapa onde a gente vai modelar, criar medidas, visões, enfim, né? Então, nós vamos vir aqui na aba Obter Dados, né? O Power BI está preparado para ler uma série de formatos de arquivos, arquivos da web, texto CSV, consultar diretamente o banco de dados, enfim, mas para facilitar o nosso exemplo, nós vamos aí utilizar esses dados em formato Excel, tá? Então, nós vamos na tabela, né, na tabela de despesas pagas, né? E, opa, ela estava aberta aqui, deixa eu fechar ela, né? E nós vamos carregar essa tabela aqui para o Power BI. Então, a gente fez o processo. Então, eu tenho aqui duas abas, tá? Duas abas, duas tabelas, né? Eu vou carregar a tabela que eu tenho aqui e tem as informações. Uma dica importante, sempre antes de carregar, trabalhem primeiro na transformação dos dados, tá? O que seria isso? Eu preciso certificar que os dados estão nos formatos corretos para serem trabalhados. Por exemplo, data está no formato de data. Né? Eu poderia, por exemplo, ter aqui um formato de número aqui em data, né? Aí eu teria que transformar para data. Fornecedor, ele está no formato texto, ok. Categoria também. E valor, né? Vamos colocar aqui, vamos transformar para número decimal. Ok. Carreguei, vou carregar os meus dados, fechar aplicar, e ele vai carregar aqui para o ambiente de desenvolvimento, para o ambiente de modelagem. A partir dos dados carregados, nós vamos trabalhar na modelagem dos dados. No ambiente de desenvolvimento do Power BI, a gente pode dividir aí em três partes, três camadas. O objetivo aqui é a praticidade e trazer ferramentas práticas. Não vou entrar muito no técnico, enfim, em nomenclatura, nada disso. O objetivo aqui é trazer aqui uma prática, né, trazer algo que você já possa sair aí usando a ferramenta, né? Mas no ambiente de desenvolvimento, a gente tem aqui a parte de relatórios, onde nós vamos fazer análise dos dados, nós vamos criar os filtros, as visões, né? A gente tem propriamente a parte dos dados, que foi a tabela que nós carregamos, e nós temos a parte de relação entre tabelas. Então, para que a gente possa filtrar, a gente precisa ter aí a relação entre as tabelas, tá? Então, vamos trabalhar aqui na parte da modelagem dos dados. Primeiramente, nós vamos dar um nome para essa tabela, né? A gente carregou aqui,
ela veio com o nome que ela tinha na aba, mas nós vamos dar um nome, né? Então, vamos dar um duplo clique aqui, e eu gosto sempre de começar com F, de fato, para a tabela fato. Então, essa é uma tabela fato, vamos começar aqui com F. Tabela fato do quê? De despesas pagas. Perfeito. Criamos aqui um nome para essa tabela. Segunda etapa é a gente criar, a partir dessa tabela, uma tabela dimensão, a partir dessa tabela fato. Essa tabela dimensão, ela vai categorizar essa coluna aqui de categorias, para a gente poder ter uma lista única de todas as categorias existentes aqui nessa base de dados. Então, nós vamos aqui clicar em nova tabela, tá? Essa nova tabela, nós vamos dar o nome para ela de D. Ela vai começar com D de dimensão, categorias, despesas. Igual, né? Essa tabela, ela vai ser igual ao quê? E aí nós vamos começar a explorar aí as funções DAX do Power BI. A linguagem de programação da parte de transformação de dados é a linguagem M, e a linguagem aqui do ambiente de desenvolvimento é a linguagem DAX. Não se preocupe se você não entende muito de programação, nada disso. Mexendo com o tempo, vai ficar muito claro. É bem prático o Power BI. Nós vamos usar aqui a função summarize, abre parênteses, nós vamos estar trazendo essa tabela aqui, ó, tabela de despesas, para a gente sumarizar. F, despesas pagas, a gente começa a digitar, ela já vai trazer aí as tabelas que estão dentro do Power BI, né, que a gente já trouxe essas tabelas, tá? Então, despesas pagas, vírgula, e qual a coluna que nós queremos sumarizar? A coluna de categorias. Então, fechou parênteses, enter, a gente vai ter aqui, ó, uma lista de todas as categorias, tá? Ela não vai repetir. A grande questão dessa fórmula ela permite que, assim, aparecer uma categoria nova, você não precisa ficar fazendo um trabalho manual. Ela automaticamente vai ver que apareceu uma nova informação, uma nova categoria, e vai aumentar essa tabela dimensão, ok? Agora, nós temos aí duas tabelas, né, no nosso modelo de dados, a tabela de despesas pagas, e a gente tem a tabela das categorias, ok? Agora nós vamos trabalhar na relação entre essas tabelas, tá? Então, é a terceira parte aqui, né? Relação entre tabelas. A gente pode fazer, né, de uma forma tá arrastando, né, uma categoria, por exemplo, né? A gente pode arrastar aqui, ó, essa tabela ela vai filtrar aqui essa outra pela categoria, né? Eu vou excluir a relação para explicar para vocês como fazer do outro formato. Ou então a gente pode vir aqui em gerenciar relações, né? E vamos criar uma nova relação entre a tabela de categorias e a tabela de despesas pagas. Quando você está começando o modelo, você tem poucas tabelas, essa parte de arrastar para você criar relação, ela se torna prática. Mas quando você tem um modelo com muitas tabelas, muitos dados, já esse ambiente aqui, ele é mais dinâmico para fazer a relação entre tabelas. Fizemos a relação, fechamos, pronto. Essas tabelas estão relacionadas. A tabela que deve ser criada também, ela dimensão em praticamente quase todas as análises de dados, visões, em algum momento, né, você vai analisar a informação em uma data específica, né? Então, uma tabela dimensão necessária a todos os modelos que você for desenvolver de Power BI é a tabela de calendário para realizar, né, o filtro, né? Então, dimensão calendário é a dimensão de datas, tá? Vamos novamente, né? A gente tem
tem várias formas da gente fazer essa tabela de calendário, tá? E eu vou explicar aqui duas formas, tá? Vamos colocar de calendário igual e aqui summarize. E aí nós vamos sumarizar a tabela F despesas pagas, né? Nós vamos trazer essa tabela e nós vamos sumarizar F despesas pagas data. Fechou parênteses, eu vou ter aqui uma relação de datas, as datas que estão na tabela. Existe outra forma de fazer essa tabela de calendário? Existe N formas. Essa não é a melhor, inclusive, né? O objetivo aqui é a gente trabalhar de forma bem prática e rápida. Mas, se eu vou fazer um relatório onde eu preciso enxergar por dia, se eu não tiver observações naquele dia específico, eu não vou ter dado, né? Eu não vou ter ali no meu relatório, ele não vai constar aquela data. Então, eu vou deixar um código aqui para vocês, tá? Para a gente não se alongar muito nessa tabela de calendário, tá? Eu faço um vídeo aqui, num outro momento, falando das formas aí de fazer essa tabela de calendário. Mas, para quem quiser, eu vou deixar um código, tá? Que esse código aqui, basta a gente copiar esse código, tá? Basta a gente copiar esse código e a gente só vai alterar essa parte aqui, ó, que é a tabela, né? Eu vou mostrar para vocês. Então, eu copiei aqui, né? Copiei aqui. Vou trazer a forma do jeito organizado aqui, que vai ser mais fácil. De calendário, vamos chamar essa tabela de calendário. Qual tabela que eu vou usar para filtrar? Eu vou usar a tabela F, despesas pagas, data. Ela já vai trazer aí, independente de eu não ter informação em uma data específica, ela já vai trazer todas as datas daquele ano em que eu tenho informações. Então, F, despesas pagas, eu só vou substituir o mínimo e o máximo aqui. Dei um Enter, eu gerei todas as datas, independente se eu tive dados ou não. Bom, criação de tabelas, nós temos aí as 3 tabelas necessárias para criar os nossos visuais da análise das despesas. Despesas pagas, temos a de calendário e temos a tabela de menção de categorias, tá? Vamos dar um nome mais bonitinho aqui para essa tabela, de calendário. Perfeito. Agora nós vamos fazer a relação também entre a tabela de calendário, né? A gente fez a relação da tabela da categoria, agora nós vamos fazer a relação aqui da tabela de calendário com a data. Ok. Agora nós já fizemos também aqui a relação. Então, nós temos aqui as 3 tabelas, né? As relações estão feitas e vamos agora para a parte de criação dos visuais. Antes de iniciarmos a criação do nosso visual, nós vamos... eu vou dar uma dica aqui, porque muitas vezes você vai querer filtrar o teu visual, não por um dia específico, mas por um ano, por um mês, né? Então, a gente pode, nessa tabela de calendário, nós trouxemos a data, então a gente pode adicionar outras colunas. No nosso exemplo aqui, nós vamos acrescentar o ano e nós vamos acrescentar o mês. Então, eu vou deixar o código também na descrição do vídeo, mas é bem simples. Ano igual year. Year do quê? De data. Que é essa nossa tabela, data. Então, eu vou trazer todos os anos correspondentes a essas datas. E a gente vai criar mais uma, que é
o mês, pela fórmula do DAX Month. Vamos adicionar nova coluna. Então, o mês igual month da tabela de calendário. Tá. Pronto, agora a gente já consegue filtrar. Por mês, a gente poderia trazer aqui também o nome do mês, o nome e o ano. Dá para fazer N questões, né? Então, aqui você pode sofisticar o teu modelo como você bem quiser. Bom, fizemos todas as relações, importamos os dados, vamos criar o nosso visual agora, tá? Então, vamos fazer uma tabela, vamos criar uma tabela, né? Então, aqui no ambiente de relatório, eu tenho todas essas opções aqui, ó. Tenho essas opções de visuais. Eu posso fazer um gráfico de barras empilhadas, eu posso fazer um gráfico em linhas, posso fazer um gráfico rosca, né? Enfim, eu tenho N possibilidades. São só as que estão aqui? Não, eu posso importar também outros visuais do ambiente da Microsoft também, né? Eu posso ir, de repente, um visual específico de filtro, eu posso pesquisar e trazer também outros filtros aí, tá? Tem alguns que são pagos, tem muitos aí que são gratuitos. Mas vamos trazer de uma forma simples, né? Vamos trazer uma matriz, né? A gente tem aqui tabela e matriz. A matriz, para a gente trabalhar com dimensões e categorias, ela é um formato mais interessante. Mas fiquem à vontade para explorar aí as várias formas de analisar e demonstrar o dado. Então, trouxemos aqui a nossa matriz e nós vamos trabalhar o quê? Quais serão as linhas da nossa tabela? As linhas da nossa tabela serão as categorias que nós criamos, né? A gente criou essa tabela de dimensão de categorias. E quais serão as colunas? As colunas serão os meses. Eu tenho os meses aqui. E preciso dos valores agora. Onde eu vou achar os valores? Na tabela F, despesas pagas, eu vou ter os valores. Pronto. De forma simples, sem erros, eu criei aqui uma tabela com o quanto foi gasto em cada mês, em cada categoria, né? Aí eu posso fazer a perfumaria aqui, aumentar valores, enfim, sofisticar, criar grades, posso criar cores, posso colocar um título, por exemplo. Aí essa parte, né, explorando, a gente acaba criando prática, né? Então, vou colocar aqui, ó, tabela, relação de despesas. Ok? E aí nós vamos fazer um filtro para essa tabela, para a gente poder fazer as análises, né? Então, nós vamos criar aqui em uma segmentação de dados, a gente pode criar vários modelos de filtros, tá? Mas eu vou trazer esse daqui simples. A gente clica aqui fora do gráfico, clica e traz para cá o filtro. Então, qual filtro que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar o filtro de mês, por exemplo. Então, eu vou arrastar aqui, ó. Ou eu posso selecionar aqui o mês, ou eu posso também arrastar aqui o mês, né? E aí eu posso configurar esse filtro da forma que eu achar mais conveniente. Por exemplo, eu posso criar uma lista dos meses, ou eu posso deixar ele suspenso aqui e selecionar, né? No caso, a gente tem um espaço aqui, eu vou fazer dessa forma, que é uma lista, por exemplo, com os meses, e aí a gente pode filtrar o nosso visual. Aqui, mês 1, mês 2, a gente não tinha dados, a gente só tem dados aí do último trimestre, né? Então, rapidamente. Com essas ferramentas, eu poderia fazer uma sofisticação também desse modelo, agregando, por exemplo,
o fornecedor. Nós temos o fornecedor nessa tabela, na tabela fato, né, de despesas pagas, nós temos o fornecedor. Então, a gente poderia também, né, fazer uma tabela de menção de fornecedores. Tá? Vamos fazer aqui para a gente fixar mesmo o conceito da criação da tabela de menção. Então, vamos criar uma nova tabela, vamos chamar ela de D, dimensão fornecedor, igual a summarize F, despesas pagas, vírgula, F, despesas pagas, fornecedor. Então, ele vai trazer uma lista com os fornecedores. A partir daí, nós também vamos fazer a relação dessa tabela, né? Fornecedor, a F, despesas pagas, tá? Fornecedor também. Ela fez, né, o vínculo aqui. A gente pode manter organizado também para facilitar o visual. Ó, né? Também eu posso, né, eu posso também ir aqui em gerenciar relações e fazer por aqui as relações. Né? Conforme o volume de dados vai crescendo, eu vou ter muitas tabelas para ficar arrastando. Enfim, já temos aqui a tabela de fornecedores e a gente já consegue trazê-la para o visual. Eu posso trazer aqui, por exemplo, abaixo de categoria. Né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui os valores. Né? Aumentar aqui o cabeçalho da coluna. E vou aumentar os valores aqui. Vou aumentar também o cabeçalho da linha. Tá? Para facilitar a nossa visão aqui. Perfeito. Então, a partir daqui, ó, eu trouxe também, aqui no visual, abaixo de categoria, eu trouxe fornecedores. Então, eu consigo ter um relatório onde eu vou fazer o drill down, que a gente chama. A gente está abrindo aqui. Ah, tá. Quanto que eu gastei aqui de contabilidade? Quanto que eu gastei aqui de despesas administrativas? Eu gastei, né, neste mês aqui, R$ 2.100. Ah, e nesses 3 meses, eu gastei aqui R$ 5.800 de despesas administrativas. Quais foram os fornecedores? Eu vou ter aqui, né, fornecedores vinculados. Lógico, no nosso modelo a gente fez uma tabela simples, que só tem um fornecedor para cada categoria, mas você extraindo, né, uma tabela real de uma empresa, você vai ter N fornecedores para determinadas categorias. Viram como é simples analisar uma tabela fato, categorizando, criando filtros, utilizando a ferramenta do Power BI? Aqui eu tenho N aplicações. Essa dica que eu dei para vocês, que eu trouxe para vocês, você pode aplicar a qualquer segmento. Todos os segmentos, todos os tipos de empresa, em algum momento, vai precisar analisar uma tabela fato, tá? Seja do pagamento de despesas, de vendas, de compras, enfim, N variáveis, tá? Espero que vocês tenham gostado da dica, tá? Já podem aplicar. Quando você tem um volume grande de dados, fazer esse tipo de análise em uma planilha ou em uma outra ferramenta, enfim, que não seja, né, uma ferramenta preparada para analisar dados, pode ser uma tarefa um pouco difícil, lenta e não muito prática. Tá? Acompanhe as próximas dicas. Nós vamos trazer N dicas aqui, sempre nesse formato, bem prática. O objetivo aqui é trazer praticidade para já sair usando. Tá? Quem tiver o interesse em se aprofundar mais em termos técnicos, enfim, tem bibliografias, tem outros conteúdos que estão por aí, mas aqui a gente trazer aí o dia a dia ferramentas para que o empresário possa utilizar. Se você gostou aqui da dica, não se esqueça de inscrever no nosso canal, curtir, tá? Esse vídeo, essa aula, e em breve teremos mais conteúdo, tá? Viu como é fácil analisar uma tabela fato de forma rápida e prática utilizando o Power BI? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.
e seja bem-vindos à era da gestão financeira 4.0. O IV Gestão Financeira, porque a sua empresa precisa de resultados.